Oremos. Pai nosso que está nos céus, vamos fazer a leitura do Salmo 67, primeiro até 7. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve teus povos, ó Deus, louve teus povos todos. Alegrem-se e exultem-se as gentes, pois julga os povos com equidade e guias as nações da terra. Louve teus povos, ó Deus, louve teus povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Igreja, aleluia! Me
Estamos em presença do 8º ponto, que é sermão por Sua Santidade Profeta Simango Saves Toco. E Congelombembua, Wembo, Utululuka, Sambukila, Luvu Vamo. Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos este momento especial de ouvirmos, de transmitirmos a sua palavra, para que esta palavra sirva de água e lixívia para lavar os corpos sujos, mas também água pura para poder matar a sede daqueles que buscam este grande manancial onde brota a água que transforma a vida, a água que leva os humanos perdidos ao retorno ao paraíso. Vamos conversar sobre um assunto que é muito propalado, muito falado, mas na verdade nunca é posto na prática, porque se assim fosse, teríamos hoje um mundo diferente, teríamos famílias diferentes, até o próprio reino de Deus já podia ser estabelecido. Por isso, nós temos como texto bíblico que vai nos conduzir para a nossa conversa, São João, isto é, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, o capítulo 13, no versículo 34 ao versículo 35. E vamos à leitura, mas primeiro pergunto, têm as vossas Bíblias? Eu tenho a minha, estou preparado para fazer o seu uso. Esta é a minha. E a vossa? E a sua? Quem não tem a Bíblia? Muito bem, então vamos à leitura. Versículo 34 diz o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Oremos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Igreja de Cristo, aleluia! É o momento e dia de mais uma vez falarmos deste indispensável condão ou virtude, até pelo facto de todos os toquistas estarem a viver o mês do amor. Mas que amor refiro-me e que desejo trazer aqui para esta congregação dos santos. Existem amor de rua, de boca sem coração. Será que é este o objeto desta nossa pregação neste dia? De certeza que não. O dia de ontem, conforme todos ouvimos e assistimos, o mundo todo estava a celebrar e a comemorar o Dia dos Namorados. Outros davam-se candandos, outros beijos, outros trocavam presentes,
manifestando desta forma o amor que tem ao parceiro. Isso, de facto, vivemos todos os meses, nos dias 14 de fevereiro. Por isso, sendo o mês de fevereiro, Deus Pai deseja que hoje falássemos deste grande pronunciamento de Jesus, o novo mandamento. Jesus, homem nascido segundo a lei, e por ele e a ele se ancorasse toda a lei e todos os profetas, depois que estava a finalizar a sua curta missão temporal dentro do seu plano atemporal, manifestou aquilo que era de facto a razão da sua vinda e da sua existência como Deus feito homem. Nós, ao olharmos para o tipo de vida que ele levara durante os 3 anos e 6 meses, é muito fácil nos apercebermos que ele não viveu este amor que ele tanto veio trazer para a humanidade. Sabe por quê? Porque o mundo pagou-lhe o mal pelo bem. Nós ouvimos as Escrituras dizerem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Encontramos isso no mesmo texto principal, no capítulo 3, versículo 16. Amados, nós compreendemos a razão da sua vinda, o amor de Deus que superou todo tipo de amor a ponto de dar aquilo que ele mais gostava e que cada um gostaria de proteger, o Filho unigênito. Mas, por causa do seu grande amor, Deus, amando a criatura, procurou sacrificar aquilo que ele precisava muito, até aquilo que ele acompanhou quando criava o próprio mundo. Ele sacrificou o que mais gostava. Ele entregou esse seu filho para morrer por causa do homem pecador e que até rebelou-se contra ele próprio, o Criador. Os próprios discípulos também reconheceram isso. Passados 2 dias da crucificação de Jesus, no terceiro, andando eles a caminho de Emaús, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Afinal, meus queridos, Jesus não era somente poderoso diante dos homens, mas também diante do próprio Deus. E eles dizem, continuando com as suas palavras, na conversa que iam tendo a caminho de Emaús: e como os principais e autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, diziam eles tristes, andando a caminho de Emaús, porque reconheceram de que em Jesus havia de facto uma virtude diferente. Em Jesus estava um amor que superou todos os amores. Quando ele dava de comer, quando ele sentia que havia doentes, ele curava. Se houvesse sede, dava de beber e anunciava a vinda de um bom reino. E aqui os discípulos de Jesus, a caminho de Emaús, estão a falar tristemente, porque já é terceiro dia e o homem bom não aparece. Encontramos isto em São Lucas 24, 18, 20. Até nesse discurso, os discípulos mostraram o caráter e a dimensão de Jesus, o qual, pelo ódio dos seus inimigos, foi crucificado. Mas Jesus, durante o seu conturbado ministério,
revelou que não havia outra forma de se fazer a paz e de trazer a alegria ao mundo perdido no seu pecado, senão somente, e tão somente, através do amor e no amor de Deus. Na lógica da sua bem estruturada pregação, depois que ele fez uma demonstração com aquele famoso e propalado acto de atitude exemplar, a chamada cerimônia de lava-pés, que está em São João 13, 4, 5, ele, como bom mestre e conhecedor do futuro, ordenou-lhes: novo mandamento vos dou. Ele primeiro mostrou o exemplo, lavou os pés que estavam cheios de poeira. Jerusalém não tinha asfaltos, estavam depois de uma caminhada tão longa, cheios de pó nos seus pés, e Jesus, ao entrar na casa onde tinham sido convidados, ninguém queria, pelo menos, pegar uma banheira de água e servir os outros. Todos queriam sentar à mesa para serem servidos e comerem. Mesmo o dono da casa esqueceu-se deste grande procedimento, até porque era quase uma lei na tradição judaica receber visitas e primeiro lavar-lhes os pés, depois ungir-lhes com um perfume, e só assim sentariam na mesa. Mas ele também esqueceu-se. Seus discípulos também não deram atenção disso, mas antes, pelo contrário, discutiam entre eles se quem era o maior entre eles. E Jesus, para dar a lição, não respondeu com palavras. Procurou pedir água e pegou num bidão e pôs a água numa bacia e tirou a sua túnica e pegou numa toalha, amarrou no seu cinto e começou a lavar os pés cheios de poeira, de poeira. Vejam só a didática deste mestre. Ele não responde em palavras, busca água e começa a lavar-lhes os pés. Depois de tudo, limpou-lhes os pés. Um deles, mais atrevido, Pedro, disse: tu não me lavarás os pés. Jesus disse: eu não te lavar, nunca ficarás limpo. Aleluia! Depois disto, então, ele deu esta ordem. Digo ordem porque a palavra do mestre, a palavra do chefe, tem de ser imediatamente transformada em ordem, não como nós ouvimos. O chefe máximo fala, ainda alguns que ficam aí a refilar. Não. Paulo dissera, as suas palavras devem ser imediatamente interpretadas como uma ordem para ser obedecida. E assim fez Jesus. Dou-vos novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Estava a responder eles, que estavam a discutir chefias, cargos, não se preocupando com aquilo que era o mais essencial. Ele disse-lhes: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Igreja de Cristo, eu disse bem, Jesus era muito bem, ou estava muito bem estruturado, suas mensagens, suas pregações muito bem estruturadas para atingir todas as áreas, tanto do saber, tanto da vida social, como da vida que há de vir. E ele respondeu desta forma: meus queridos, amados, hoje no mundo em que vivemos, muitos têm procurado manifestar o amor através de gestos, sobretudo entre os pais e filhos, através de presentes, de palavras mais macias. Os amigos manifestam através de companhias em momentos difíceis que o seu companheiro estiver a passar, etc, etc. O namorado através de gestos de carinho, beijos, meiguice, mimos, etc, etc. Mas será que todos os beijos interpretam, manifestam, de fato, o fundo do coração daquele que o dá ao outro? Lembra-te que Judas traiu Jesus por meio de um beijo. Recordas isso?
Jesus manda os seus seguidores amarem-se no amor, aquele amor que é revelado pelo próprio Deus, o amor sem reservas, o amor sem interesses. Hoje, como temos dito várias vezes, o amor que ficou no mundo é de interesses. As pessoas agora tornaram simplesmente interesseiras. Já não amam o outro por ser sua imagem e semelhança, por ser igual, por ser o seu próximo, mas porque há interesse. Não havendo interesse, o amor termina. Mas Jesus recomenda de que devem amar-se de facto como o próprio Deus os amou. Quando você estava perdido, Ele procurou enviar o seu próprio Filho para te libertar da prisão, do pecado, para te livrar da morte, para te trazer outra vez ao paraíso, para novamente dar o direito a viver 1000 anos e depois da eternidade. Aleluia! Mais uma reflexão para os nossos dias. O porquê que nos odiamos quando deveríamos nos amar. E eu repito, o porquê nos odiamos quando deveríamos nos amar. O porquê nos caçamos uns aos outros como que de animais se tratasse. O porquê que nos dias de hoje os discípulos, ou seja, os seguidores de Jesus, se odeiam tanto. Meus queridos, aqui busco mais uma saída para encontrar resultados para esta nossa conversa. Ontem mesmo nós vimos com os nossos olhos, sei que todos que tiveram o privilégio de ter luz e ligar a televisão nas suas casas, viram o que aconteceu ontem no nosso país, no Luau. Vocês parecem que viram. Quem viu? Quem viu? Muito bem. Aí está. Finalmente, a responsabilidade, a alegria dos povos está nos ombros dos seus responsáveis. A responsabilidade da alegria dos povos está nos ombros daqueles que dirigem. E ontem senti que finalmente os políticos têm uma tremenda responsabilidade sobre a vida dos homens. Ontem nós vimos o povo de Angola, o povo do Congo, todos a vibrarem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Minha vida. Ontem vimos isso. Tanto os angolanos como os congoleses a vibrarem todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque os seus líderes políticos estavam juntos e fizeram algo e o povo sentiu-se alegre. Aí está, meus queridos. A responsabilidade que pesa nos ombros daqueles que recebem da parte de Deus a autoridade de governar, de dirigir, tanto na vida política, assim como também religiosa. Porque também há religiosos que desgraçam a vida das pessoas. Não trazem alegria, não procuram fazer com que o povo de lá e daqui vibra. Ontem vi isso e disse, os políticos têm de facto responsabilidade diante de Deus. Olha só, somente 3 se juntaram à alegria, tanto de lá como os daqui. E se todos os 54 de África se juntassem, qual seria a alegria? Como seria a alegria? Como seria a alegria? Seria incomensurável, sem medida. Haveria alegria. Mesmo que a pessoa não comece, dormiria alegre. Esse é o exemplo. São as coisas visíveis. E não precisam que alguém suba no céu para ir buscar. Não, estão aí a prática. E agora? O porquê nos odiamos nós? O porquê queremos nos caçar nós? Como se fôssemos animais. E se todo mundo, são 200 e tal países, se todos se juntassem, esses líderes políticos, todos unidos, e falarem a mesma linguagem, qual seria a explosão deste mundo com alegria? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. É preciso analisar os fatos.
e tirarmos deles ilações. Somente 3 estavam lá, 3. Um veio da Zâmbia, outro veio do Congo e o nosso, juntos, transmitiram um calor que ninguém espera. Até o povo do Congo já não estava a temer que há um rio perigoso, queria atravessar a pé para vir desse lado. Igreja, aleluia. Aqui está a responsabilidade que pesa sobre os ombros daqueles que querem dirigir, tanto na política como na religião. Se vocês não forem de fato intérpretes fiéis desta situação, para procurarem incrementar na vossa vida e nas vossas ações as coisas pequenas, mas são de fato de importância, significação, então, sem dúvidas, parareis ao tribunal de Cristo. Eu fiquei muito emocionado ao ver aquele povo, mesmo nas condições que estão, sobretudo os que estavam a sair do outro lado, mas estavam completamente alegres porque os seus chefes estavam juntos e proporcionaram-lhes um ambiente saudável. É isso, meus queridos. É isso, meus queridos. Jesus não foi amado, trouxe o amor para os homens, trouxe uma palavra linda, trouxe algo bom para que os homens vivessem de fato uma vida sem ais, sem dificuldades. Mas infelizmente o homem até agora ainda ama mais o ódio, a intriga, a inveja, a separação. Ainda o homem quer ter partidos, quer ser sectário. Minha vida, assim, estamos na presença de Deus, falamos de que somos dele, a ele pertencemos. Meus queridos, esta pergunta que eu fiz, a Bíblia responde-nos. Quando falamos de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós, ela própria, a Bíblia responde. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Respondeu São Tiago, apóstolo do Senhor, no capítulo 4, versículo 1. Jesus, o Mestre, afirmou que o mundo só iria conhecer que somos discípulos dele e não de outra pessoa, se de fato nos amarmos uns aos outros como ele nos amou, como ele amou o mundo, como ele abandonou as ruas de ouro nos céus, como ele abandonou o palácio de ouro nos céus, para descer aqui, para ser igual a você, sofredor e pecador, para que te pudesse livrar. Não prega outra coisa, querido. Você não sabe por onde vai. Prega a palavra de Deus. Faça o que Deus quer. A comida ficará, os carros ficarão, casas ficarão. E onde estarás, meu querido? Onde irás você? Dinheiro no banco ficarão, ouro ficará. Onde estarás? Se não quer cumprir o que ele disse. E eu tenho dito, eu sei o que Cristo disse. Igreja de Cristo. Se as guerras provêm da carne, na verdade, elas deveriam ser atos praticados por aqueles que são do mundo. Mas será que é isso que se vê hoje? As guerras somente são praticadas por aqueles que são do mundo? É? As intrigas somente são atos do mundo? Não. As fraturas que acontecem por ali são atos somente dos do mundo? Aqui mesmo onde estamos, muitos estão na igreja, mas parece que não está lá, está a pensar outras coisas. Muitas das vezes não é coisas que agradam a Deus, que nem devem ser pensados no lugar santo, mas está lá a pensar, a maquinar. Alguns o fazem sem querer, são possuídos, mas outros o fazem porque querem que a barriga coma mais. Outros o fazem porque querem ter fama. Meus queridos, a fama tem de vir dos altos. A fama fabricada não tem pernas. Aleluia. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. De certeza, como já dizia, eu respondo de que não.
Não mesmo. As guerras que vivemos hoje não são somente iniciadas e realizadas pelos do mundo, mas também os da igreja, os de Cristo também. E onde tivemos lá 3 cristãos, os 3 presidentes e aquele símbolo, um gesto pequeno que fizeram, animou as pessoas. Os 3 são cristãos, 3 são cristãos. E aquele gesto que fizeram, o mundo alegrou-se. E se fosse contínuo, e se contagiasse mais ao outro que está lá, mais o outro, e que até a maioria deles são cristãos, o que seria para nós? Que mundo teríamos? Que África teríamos? Que povo teríamos? Podíamos viver 120 anos sem morte. Aleluia! Igreja, aleluia! Porque às vezes nós sempre culpamos os outros. São eles que nos trazem a desgraça. São eles que querem isso. E você? Estava me arrastar e você não viu o rastro. Por que você não reivindicou, não foi ir? Você foi, se entregou. Aleluia! Por isso, a cura disso é a palavra de Deus e a formação de verdadeiros intelectuais, livres de pensamento, sem ódio. Só assim iremos atingir, de facto, esse desiderato que Jesus Cristo deseja. Meus queridos, nas igrejas mesmo, quando nós temos falado no nosso curso de formação com os pastores, falando sobre a autoridade pastoral, nós vemos que na própria igreja, nas próprias igrejas, às vezes pastores lutam entre pastores. E pastores lutam com as ovelhas, ovelhas contra o pastor. Profetas contra profetas, apóstolos contra apóstolos. Então estamos aonde? Estamos aonde? As ovelhas lutam contra o pastor. E o pastor contra as ovelhas. E lá. Onde é que vamos chegar? Ai, minha vida. Vamos aonde? Finalmente, o que é que está na base desses conflitos todos? Eu já disse, são os deleites, os desejos, o querer ter, o que o outro tem. Não é a Bíblia, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. A Bíblia é um livro sagrado. Mas o que está na base de tudo isso é o querer ter, o querer ser igual aos outros, ultrapassar os outros, comer também como fulano. Não. E às vezes não meditamos, não pensamos que os próprios dons são completamente distintos, diferentes. Mas queremos ser igual, a bem ou ao mal, tem que chegar lá. E no fim, ou chegas lá, e 2 dias depois você cai e morre, ou antes de chegar lá fica pelo caminho, porque você procurou caminhos que não pode te levar lá, e aí subiu numa escada podre e acaba. Aleluia! O amor de Deus é manifesto em fevereiro. Meus amados, Deus, como no princípio, sendo Ele imutável, manifestou outra vez o seu amor àqueles que estavam sem Deus, sem esperança e sem sonhos de dias melhores. O nascimento de Jesus Cristo, comparando, não foi obra do acaso, mas sim uma resposta de Deus aos clamores daqueles que sofriam. Isto ouvimos bem nas palavras dos apóstolos, que nós já fizemos referência atrás, quando disseram durante a conversa no caminho de Emaús: ora, nós esperávamos que ele era aquele que havia de redimir a Israel, ou seja, de libertar Israel. Mas depois de tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que tais coisas sucederam e nada está a acontecer, diziam eles.
Pensavam eles que Jesus iria lhes libertar. Simeão, ainda no ato da dedicação de Jesus no templo, disse a mesma coisa. Agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação por quê? Aí está a verdadeira palavra e a razão da vinda de Jesus. Deus respondeu a uma situação de desespero diante de uma assombradora colonização e perca de poder em presença de um poderoso exército do Império Romano que estava a colonizar o povo eleito. E eles clamaram. E quando Jesus nasceu, disseram: agora chegou a vez que seremos libertos. A África e os oprimidos do mundo gemiam na sua dor, sem encontrar a cura que desejavam. O continente estava escravizado por impetuosas nações que o subjugavam, reduzindo-o a nada e em simples matéria-prima. O clamor chega a Deus e, em 1918, depois da Segunda Guerra Mundial, Deus responde para remir o seu povo. Essa resposta chama-se Mayamona. Meus amados, o mundo, desde que aconteceu este dia, jamais será o mesmo e nunca voltará a ser o mesmo, porque Ele é o verdadeiro amor de Deus, manifesto nos confins da terra, para unir as nações, tribos e línguas. Ainda que as pessoas não queiram. Já falei de Jesus, não aceitaram isso. Mas mesmo assim, saiba que Mayamona é Ele que de fato foi dado esse direito de unir nações, tribos, raças e línguas, rompendo assim as barreiras artificiais e políticas colocadas pelos homens e pelo diabo, para que todos entendam de que somos de fato criaturas de Deus e merecemos os mesmos direitos. Aleluia! Esta é a razão de estarmos aqui. Os desafios de hoje, amados, falo de hoje e não do amanhã. Estamos quase a completar o centenário desde que Deus revelou o seu grande amor a vós que antes estavam longe e sem Deus. Meus queridos, conforme dizia no princípio, o nosso Deus pede a todos hoje a regressarem ao primeiro amor, ao cumprimento deste grande mandamento. Jesus disse que entre todos os mandamentos e leis não há o superior deste, que está em São Mateus 23, 37. Amar o próximo como a ti mesmo. Estou a desafiar todos vocês que falam em nome de Cristo, em nome de Mayamona, de que cada um agora deve procurar voltar ao primeiro amor, mostrar um gesto de uma nova vida, mostrar de fato na sua vida, nas suas palavras, nas suas obras, de que Ele mudou. As barreiras artificiais que colocam entre vocês, uns dizem sou de Pedro, ou sou de Paulo, ou de Apolo, essas barreiras não são de proveniência de Deus, mas sim do maligno diabo. Quem é do diabo, levanta a mão. Quem é do diabo, levanta a mão. Quem é do diabo, levanta a mão. Ninguém quer, não é? E quem é de Deus, levanta a mão. Quem é de Deus, levanta a mão. Quem é de Deus, levanta a mão. Aí está. Todos somos de Deus. Se somos de Deus, então, o porquê que continuamos a colocar barreiras? Muitas das vezes nós mesmos que estamos aqui no culto
é que somos obstáculos daqueles que estão lá fora para não entrarem. Aí cumprimos e completamos a profecia de Jesus. Ficam na porta, entrar não entram e não deixam aqueles que querem entrar para entrarem. São muitos que estão lá fora a vaguear, a perderem-se nas bebidas alcoólicas, a arranjar mulheres e mais mulheres, a criarem barbas até aqui para se disfarçarem, por causa de muitos que estão dentro do templo todos os dias e que transmitem a eles mensagens completamente destrutivas. Assim é bom? Estamos a amar os outros? Estamos a amar? Eu digo o seguinte: se alguém quiser ser discípulo de Jesus e ou de Simão Toco, antes mesmo destes 3 anos findarem, que tome a decisão e agarre-se ao verdadeiro amor. Se Abel, por causa das suas boas obras, mesmo morto ainda fala, Maia-Moná, por causa do seu grande amor pelo seu povo, mesmo morto segundo a carne, até agora falo. Venha e volta à igreja. Amanhã pode ser tarde. E com muita responsabilidade pronuncio o seguinte: o governo angolano, nosso amigo, continua a pecar. E continua a pecar sempre. Ao manter 3 reconhecimentos em nome da mesma igreja, continua a pecar. Pela autoridade que tem, continua a pecar. Pela autoridade que tem, que lhe foi conferido, continua a pecar. Vocês apoiam isso ou não? Apoiam ou não apoiam isso? Falo como maluco? Falo como irresponsável? Falo à toa? Quem diz que falo à toa, levanta a mão. E quem diz que falo a verdade, levanta a mão. Aí está. Aí está. A amizade tem esses preços. Se eu amo, tenho que fazer o que o amigo quer e que está a sofrer. Os governos têm autoridade. E eu tenho lido todos os dias a Bíblia. Os governos têm autoridade. Que lhes foi delegado. Para exercer esta autoridade em nome de Deus, para o bem dos homens. Tudo quanto criar dificuldade na convivência humana, o governo deve saber decidir como um juiz perfeito, como Salomão. Aleluia! Apelo a todos que é hora de abandonar os desejos da carne, que só vos levam a guerrear entre vós. Aproveite o tempo e mostre ao mundo que são discípulos de Jesus e de Maia-Moná. Igreja, aleluia! Concluindo, aos casais, apelo ao amor verdadeiro, aos namorados cristãos que vivam segundo Cristo. Peço-vos o mesmo, que, de fato, deixem os beijos enganosos. Melhor é alguém te ferir com a espada do que dar-te um beijo enganoso. Aleluia! Ao povo angolano e ao mundo, amai-vos uns aos outros. O Senhor Deus diz: venham cá. Vamos discutir este assunto. Isaías 1,16. Quem não se arrepender e continuar a confiar em coisas feitas por mãos humanas, só ele suportará o que o futuro dirá. Igreja, aleluia! Enzaya wansana loko lumpei solele. Enzaya wansana loko lumpei solele.
minhas queridas, meus queridos assistentes, participantes desse culto, quero pedir-vos, todos vocês, que entraram aqui na altura quando entraram, sacalhar, estavam frios, estavam indecisos, ser ou não de Cristo, entrar ou não na igreja, mas depois desta pregação, desse momento comovente, através dos cânticos, da pregação da palavra, e Deus Pai falou em vossos corações, e agora estão em condições de dizer com voz alta: eu quero ser da igreja hoje. Levanta a mão e diga: hoje quero ser da igreja. Levanta a mão assim e diz: eu hoje vou ser da igreja. Levanta a mão, não tema. Muito bem, palma. Muito bem, palmas. Muito bem. Levanta a mão com coragem, levanta as duas assim e diz: quero ser da igreja. Aleluia! E com essas palavras, eu desejo-vos a paz e a bênção de Deus Pai que me enviou, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém.